Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Gerência de Obras. Hoje nós vamos apresentar aqui o nosso comparativo de custos entre o sistema ICF e um sistema construtivo tradicional convencional. Se você viu no vídeo passado, eu apresentei qual é o sistema construtivo com EPS para o qual a Caixa Econômica Federal aceita em seus financiamentos. E naquela oportunidade eu disse que no próximo vídeo a gente faria este comparativo de custo. Antes de mais nada, antes de você ver o comparativo, ver ali a diferença entre os custos de cada sistema, eu quero falar para você que inicialmente eu preparei ali uma pequena introdução mostrando como é feita a montagem do sistema de ICF e apresentando dois fornecedores distintos. Um deles é o que tem o sistema ali que pode receber o financiamento da Caixa e o outro é um outro fornecedor que vende aí o sistema no mercado, embora não possa neste momento ter financiamentos aprovados pela Caixa. Posteriormente, eu mostro de forma detalhada ali os cálculos para que a gente pudesse ou para que nós possamos concluir ali qual é o sistema mais caro, quanto é mais caro, por que é mais caro. Independente da questão do custo, vale ressaltar que o sistema ICF ele tem ali as suas vantagens quanto à questão da rapidez de montagem, né, das características do produto ou do material EPS em termos da resistência, da resistência às intempéries, da maior resistência na questão da impermeabilização, as vantagens em relação ao conforto térmico e acústico. Logo que você vê, ou após você ver ali o comparativo, eu volto para a gente comentar um pouco mais a questão dos custos, ok? Vamos ver aqui nesse vídeo dois pequenos trechos do sistema ICF sendo apresentado por dois fornecedores diferentes. Vocês vão ver basicamente como é a lógica ou como funciona a montagem do sistema, o empilhamento das formas, o alinhamento das formas e posteriormente, não é mostrado aqui no vídeo, mas posteriormente essas formas são preenchidas com concreto, mas aqui dá para você ter uma visão boa de como é montado o sistema. Esse aqui é o orçamento comparativo das paredes de uma casa térrea de 125 metros quadrados, sendo considerada a construção das paredes com o sistema ICF e com o sistema convencional. O projeto base é da casa de 3 quartos, que nós já fizemos diversos estudos aqui no nosso canal. Essa casa que aparece a imagem aqui para vocês. Então, o que nós fizemos? Essa casa de 125 metros quadrados, ela tem 72 metros, 72,3 metros de comprimento de paredes, com altura de 2,45 metros até a laje. Então, nós estamos considerando as paredes sem levar em conta as platibandas ou as construções que estão após a laje. Então aqui no sistema convencional, o que nós fizemos? Nós pegamos aqui o custo da alvenaria, que tem 155 metros quadrados, e multiplicamos aqui pelo preço do metro quadrado, preços aqui com base de construção residencial do estado de São Paulo. Então 155 metros quadrados de alvenaria vezes 65, nós chegamos aqui em R$ 10.102,30. Nós temos o concreto dos pilares
nós temos, voltando aqui, ó, 17 pilares com mais ou menos 12 por 30 e aqui com a altura de 2,65 metros, já considerando aqui a altura do arranque, né, e um pouquinho que passa ali na laje, então uma altura maior do que a parede considerada. Então, para a execução desses pilares, nós temos o custo do concreto de 1,67 metros cúbicos vezes o preço, que é R$ 492 por metro cúbico. Então nós temos aqui um total de R$ 821. Para esses pilares nós teremos 180 quilos de ferro ao preço de R$ 14,23 o quilo, dá um total de R$ 2.561. Nós vamos ter as formas para execução desses pilares, um total de 40 metros quadrados de forma, com R$ 60 o metro quadrado, então um total de R$ 2.413,60. Quando a gente soma isso aqui, nós temos aí um valor total de R$ 15.898,94. Este é o custo para executar as nossas paredes em alvenaria, no sistema tradicional aí, alvenaria com pilares de concreto, formas de madeira. Já para construir essas mesmas paredes com o sistema ICF, eu vou mostrar para vocês, ou já mostrei aí no vídeo, né, como é feito o sistema ICF, para você entender que na verdade o ICF é uma forma isolada, inclusive a sigla do inglês de ICF vem daí, são formas isoladas, individualizadas, em que você vai preencher isso com concreto. Então, na verdade, você tem uma construção de concreto em que a forma utilizada é o ICF e não madeira. Essas formas são vendidas, como eu já falei para vocês lá no vídeo em que analisávamos quais eram os fornecedores que podiam ter o produto financiado pela Caixa. Eu mostrei lá para vocês qual era o fornecedor e peguei o preço de formas que eles vendem. Então, cada forma com largura de 12 centímetros, ela é vendida por R$ 118. Então, para cobrir uma área de paredes aí que nós temos aqui da nossa casa de 155 metros quadrados, nós vamos gastar 327 painéis. Isso vezes 118 dá R$ 38 mil. Eu vou fazer mais uma vez a conta aqui, ó, como você vendo, que eu tenho 155 metros quadrados de parede. O painel, ele tem 1,25 m e ele tem 40 centímetros de altura. Então nós temos 310 painéis. Eu multipliquei isso aqui, ou somei mais 10%, já que, aliás, por 5%, já que eu descontei os vãos das portas e janelas. E no caso do ICF, você não desconta esses vãos porque você monta ali as paredes e elas são recortadas. Então pode ser que esse valor aqui seja até maior. Então veja aqui que chegamos no 327. Então, na verdade, o sistema é um sistema de formas. Então você vai preencher isso com concreto. Quando você preenche isso com concreto, cada bloco daquele, ele tem, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês, cada bloco deste, olha aqui, o bloco de 12 centímetros, ele tem um pilarete de 6 por 7 centímetros a praticamente cada 12 centímetros e meio. E além disso, no sentido da altura, a cada 40 centímetros, ou seja, a cada painel, você tem uma vigota com altura de 14 centímetros. Então você tem pilares de 6 por 7 a cada 12,5 centímetros e a cada 40 centímetros de altura você tem uma vigota de 10 centímetros de largura por 14 de altura. Se você não viu, você pode ver lá no vídeo como é isso. Então, quando a gente calcula o volume de concreto que vai nesses espaços, nós chegamos aqui num volume de 10,57 metros cúbicos. Eu mostro para vocês como nós fizemos aqui, ó. O que nós fizemos? Nós pegamos os pilaretes aqui, dividimos o nosso perímetro, aqui, ó, corrigindo o nome aqui, perímetro, a cada 12,5 metros,
e multiplicamos isso por 6 por 7. Então nós chegamos aqui em 578 pilaretes e o volume nós multiplicamos por 6 por 7 e multiplicamos pela nossa altura, descontada a altura das vigas. Então a altura da parede é 2,45, tirando uma viga de 14 centímetros a cada 40 centímetros, resta aqui de 2,45, resta 1,85 m. Então nós pegamos 578 pilaretes, multiplicamos pela seção de 6 por 7 e pela altura, que é 1,85. Com isso nós chegamos num volume de 4,49 metros cúbicos. As vigotas, nós teremos vigotas ao longo de todas as paredes. Então na altura de 2,45 m, nós vamos ter 6 linhas de vigota. E isso multiplicado pela seção de 10 por 14. Então nós temos o comprimento total de 72 metros, 6 vezes multiplicado por 10 por 14. Dá um total de 6 metros cúbicos. Somando o volume dos pilaretes com os dessas vigotas, nós chegamos em 10,57 metros cúbicos. Eu peguei aqui o mesmo preço do metro cúbico do concreto utilizado aqui na nossa construção convencional, R$ 492. Então, quando a gente multiplica isso, nós chegamos em R$ 5.199,15. O aço, como é calculado o aço? Na parede de ICF, a cada linha de vigotas, nós vamos com uma barra de ferro e a cada, voltando aqui na figura, deixa eu achar aqui a imagem novamente, a cada... eu fechei a imagem aqui. Mas a cada furo sim, furo não, ou seja, a cada 25 centímetros nós vamos ter uma barra no sentido vertical. Com isso, nós vamos ter aqui na vertical uma barra, coloquei a cada 40 aqui, mas é a cada 25 centímetros, fiz a conta assim, eu corrigi esse número, a cada 25 centímetros nós vamos ter uma barra, então em 72 metros dividido por 0,25 vezes a altura, que é 2,45. Nesse caso aqui eu não vou descontar as vigotas, porque a barra vai do piso até a laje. Então com isso nós tivemos 708 metros aqui de ferro. Para as vigotas, nós temos uma barra a cada vigota. Como nós temos 6 vigotas e um comprimento total de 72 metros, nós vamos multiplicar 72 vezes 6, dá 433 metros lineares aqui de ferro nas vigotas. Em ambos os casos, nós consideramos aqui o ferro de 10 milímetros quadrados, ou o ferro aí de seção de 3/8. Somando aqui os dois, nós temos um comprimento total de 1.142 metros. Cada metro de ferro com ferro de 10 milímetros tem 0,61 quilos. 0,61 quilos a cada metro. Multiplicamos aqui 1.142 por 0,61, nós chegamos numa quantidade de 704 quilos, que é o que veio para cá. O preço do aço, o preço da armadura, foi considerado o mesmo utilizado na construção convencional. Com isso, nós temos um custo total com ferro de R$ 10.029. Quando a gente soma tudo isso aqui, antes fazendo uma observação que eu não coloquei o custo da mão de obra de montagem dos painéis, já que esse número eu não tenho ele certo aqui, ou eu nunca fiz uma construção com o sistema ICF, então para não chutar eu deixei ele fora. Mas você sabe que tem aqui que considerar a montagem dos painéis, o escoramento dos painéis, para depois poder encher com concreto. Então o custo total do sistema com ICF, com essas considerações, foi de R$ 53.814. Portanto, aí bem maior que o custo das paredes no sistema convencional. Quantas vezes maior? Dividindo aqui 53 por 15, nós chegamos em 3,38. Então é 3,38 vezes mais caro do que fazer o sistema convencional. Lógico que esse é um custo do item de forma isolada, sem considerar aí as vantagens e desvantagens, a rapidez que você consegue na sua obra,
o ganho por conta do isolamento térmico, acústico, da resistência às intempéries, aí, ou a resistência ou a melhor condição de impermeabilização das paredes devido aí ao uso do EPS. Então, considerando aqui custo contra custo de um sistema para o outro, nós temos aqui que o sistema ICF é então 238% mais caro do que o sistema convencional, simplesmente considerando o custo das paredes, ok? Bom, você viu lá que realmente o sistema ICF é um sistema bem mais caro do que o sistema construtivo tradicional. Isso pelo menos comparando somente a questão da construção das paredes. Pode ser que em uma determinada obra, devido ali, vamos dizer, ao tamanho da construção, à dificuldade de execução, a diferença de prazo que você consiga possa aí reverter uma boa parte da diferença de custo. O certo é que com essa diferença tão significativa, construções de pequeno porte talvez não consigam se valer dessa diferença tecnológica que o sistema acrescenta em função da diferença tão grande, tão expressiva, de preço, porque 238% realmente é uma diferença muito grande. Então, se você vê ali numa casa de 125 metros quadrados, a gente chegar ali de um sistema que custa 15 mil para outro que vai custar mais de 50 mil, realmente é muito difícil que você consiga viabilizar um sistema desse, pensando na questão do custo. Agora, se você na sua construção não tem este problema, e sim o seu problema é conseguir ali uma maior velocidade e contar com as características que o sistema ICF, ou sistema de EPS, acrescenta em termos de conforto térmico e acústico, sim, vai valer a pena. Pode ser também que em construções aí seriadas, construções em que você tem um volume de construções muito alto, quando você tem ali uma equipe treinada, essa diferença de custo aí possa realmente ser bastante minimizada com o ganho que você tem de produtividade. Então você tem lá os números e agora você tem como fazer a sua análise e definir ou determinar aí se o produto é adequado ou não à sua construção. É isso que a gente tinha para apresentar, eu espero que possa contribuir. Se você não é inscrito, se inscreva aqui em nosso canal, deixe o seu like e ajude aí o canal a crescer mais, a ter mais relevância aqui no YouTube. Muito obrigado, eu sou o engenheiro Hélio Gualberto e este é o canal Gerência de Obras. Até a próxima.